De qualquer forma, vocês têm acesso, né, Marcele? Foi a Marcele que falou, né? Tem acesso às aulas gravadas, né? Se vocês tiverem com algum problema, me comuniquem ali. Eu estou atualizando a planilha a cada aula, né? Por exemplo, a aula que está sendo gravada hoje, amanhã à tarde, se Deus quiser, já está disponível. Tem o tempo do upload, eu faço muito upload durante o dia, porque eu começo às 8 e termino a 12h30, então tenho 4 horas e meia aí de upload, não é fácil assim para uma internet doméstica, né? Então, mas amanhã à tarde já tá na rede aí para vocês, tá? E se vocês tiverem problema de acesso, só me comuniquem ali que eu mostro o caminho, tá bem? A gente tem que apresentar a aula. Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2. Temos alguns exercícios para corrigir ali na página 13, que eu tenho que colocar o gabarito para vocês, que eu sei. E hoje é dia 23 de julho de 2020, a gente demorou para apresentar essa aula, né? Vamos lá, ó, exercício de número 15, né? Que estava falando ali sobre potências e tudo mais. Vamos ver o gabarito. Ó, houve um surto, deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem. Tá? Aula apresentada, então. Agora eu fiquei em dúvida, eu botei para gravar no YouTube também. Coloquei? Tá gravando já, quase 2 minutos. Ah, que coisa. Acompanha aqui, ó, o exercício. Acompanha no teu livro, acho que aqui tá fraquinho para tu enxergar, né? Ó, houve um surto de gripe na cidade Esperança. Oh, Esperança. No primeiro dia, 3 pessoas foram infectadas pelo vírus. Nos dias seguintes, o número de pessoas infectadas foi triplicando a cada dia. Em quantos dias, a quantidade de pessoas infectadas pelo vírus atingiu o número 6.561? Esse é um cálculo, uma aplicação importante, né, para a gente saber a evolução assim, de uma epidemia, né? Vamos ver. Então, ó, livro unidade 2, a página é a 13. Vamos lá, internet, ajuda. Ó, página 13. Vamos ver a resposta do exercício 15, tá? Qual é a constante que tu observa? A constante que tu observa é o triplo, né? É o número 3. Então, 6.561, tu tem que ver que é de 3 em 3 que tu vai chegar lá, ó, 3 vezes 3 vezes 3, porque vai sendo multiplicado por 3. Quantos fatores de 3 tu precisa para chegar nesse número? 8 fatores de 3. Tu vai multiplicando por 3 e daí tu enxerga. Ó, a Marcela entendeu ali, né? Porque daí vai dividindo, né? Tu entendeu a constante ali, né, Marcela? Que era 3, tu foi dividindo por 3 e foi vendo quantos fatores tu teria. Tu teria, então, 8 fatores de 3. Ó, e o número de fatores é um número de dias, porque a cada dia triplica. Muito bem, 8 dias tu já teria 6.561 nessa velocidade aí, tratando de triplo a cada dia, né? Triplicando o número a cada dia, assim, 6.561 em 8 dias seriam infectadas. Tranquilo aí? Foi tranquilo essa questão, né? A gente já tinha entendido. Olha ali a questão de número 16. Aqui foge um pouquinho, né? Eu falei para vocês que essa questão fugia um pouquinho das questões que a gente estava vendo ali de evolução, de potências, né? Isso aqui é mais propriedade do que potência, né? Propriedade de potência do que a aplicação de potenciação. Um grupo de 4 amigos resolveu fazer uma brincadeira. Cada um deles escreveu um número em uma ficha, como se observa abaixo. 20 fatores de 0, 100 fatores de 1, 1 fator de 2,
0 fatores de 1000. Quem escreveu a potência de maior valor? Bom, 20 fatores de 0 dá 0. Então o Rui está com 0. Bia, a minha irmã, tia Bia. 100 fatores de 1 dá um número 1. Então aqui eu tenho 0, aqui tenho 1. 1 fator de 2, o Elias aqui, ó. 1 fator de 2 dá o número 2. Ó, 0, 1, 2. E aqui, ó, a Carol, nenhum fator de 1000. Nenhum fator de 1000, tu tem que lembrar que é o número 1. E daí, quem escreveu a potência de maior valor? Foi o Elias, 1 fator de 2, com certeza. Beleza. Outra pergunta. Ó, Marcele acertou, né? Muito bem. Segundo a estimativa de contagem da população de 2018, realizada pelo IBGE, o estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, tinha 45.538.936 habitantes. Olha a fonte ali, ó. Tá? A fonte está ali, ó, acessado em maio de 2019. Tá? Eu não vou falar que fonte é essa, porque eu não sei, ó. Seduc Digital /JN, Jornal Nacional. Tá, mas está ali a fonte, de onde foram tirados esses dados. E está dizendo assim, ó, decompõe o número estimado de habitantes do estado de São Paulo em 2018 usando potências de base 10. Então é aquela brincadeira, né? Usar as posições dos números, né? Só um pouquinho. E aí tá. Vamos lá. Posição. 6 vezes 10 na 0, 3 vezes 10 na 1, 9 vezes 10 na 2, na 3, 10 na 4, 10 na 5, 10 na 6, 10 na 7, certo? Essa vai ser a nossa decomposição em base 10. Vamos dar uma olhada ali no exercício de número... esse aqui é o do Elias que ganhou ali, né? A potência de maior valor, de número 17, ó. Lembra que eu falei ali, ó? 4 vezes 10 na 7. Depois 5 vezes 10 na 6. Depois 5 vezes 10 na 5. Depois 3 vezes 10 na 4, mais 8 vezes 10 na 3, mais 9 vezes 10 na 2, 3 vezes 10 na 1 e 6 vezes 10 na 0. Tranquilo? Conseguiram corrigir? Tá? Interessante também, que a gente está fazendo a decomposição, interessante fazer o contrário. Ter essa expressão aqui e saber escrever ela com um número não com base de potência de base 10, né? Saber escrever ali nas posições. Então, unidade, dezena, centena, ó, 10 na 3, milhar, então 8.000 aqui, né? Ó, dezena de milhar, centena de milhar, 5 centenas de milhares, tá? Aqui já está na classe, mudou a classe, mais uma vez mudou a classe, está na classe dos milhões, certo? E assim por diante. Ok? Corrigido está então? Então vamos passar para o próximo assunto. Muito bem. Se está corrigido, ninguém tem dúvida, tá? Vamos passar para o próximo assunto. Raiz quadrada exata com números naturais, tá? A exata com números naturais. Raiz quadrada. Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês que a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação, da potenciação de elevar ao quadrado, tá bem? Não existe só a raiz quadrada, existe a raiz de outros índices. A gente vai dar nome para os elementos da operação de radiciação ali, e daí a gente vai ver que existe, na radiciação existe o índice, existe o radicando e a própria raiz. E na verdade, a operação inversa a gente já faz. Quer ver? Se eu pergunto para vocês, por exemplo, quanto é que é
4 na terceira? Não, vamos pegar um número um pouquinho menor. Uma base um pouquinho menor. 2 elevado na terceira. Se eu pergunto para vocês, quanto é que é 2 elevado na terceira? 2 ao cubo. Ou se eu pergunto para vocês, quanto é que 3 fatores de 2? O que tu vai me responder? Me responde aí, por favor. Quanto é que é 3 fatores de 2? Calcula aí, bem rapidinho. 3 fatores de 2, quanto é que é? Ó, Mari, cuidado, a gente tem a tendência a pensar isso, mas não é 6 não, ó. Pensa comigo, ó. São 3 fatores de 2, é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, Alex, não é 6, tá? Muito bem, Alex, ó, é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Todo mundo tranquilo? Todo mundo sabe que é 8? Ó, a Mariana se convenceu, é isso aí, mano. Beleza, é 8, certo? Então, 3 fatores de 2 é 8, porque, né, a gente não pode se enganar, né? 3 vezes 2 é 6, mas 3 fatores de 2 é 8, ó. Porque 3 fatores de 2 é isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2 te dá o número 8, certo? Então tá, a gente não pode esquecer que fatores são elementos da multiplicação, né? Tem que multiplicar todos. Então, eu poderia perguntar para vocês, ó, 2 na terceira é igual a 8. Mas eu poderia perguntar assim, ó, existe um número, por exemplo, que quando eu elevo ao quadrado, um número que tu tem que pensar para colocar aqui dentro, porque quando eu elevo ao quadrado, eu obtenho 25, o número 25. E na verdade, o que eu estou falando, antes eu estava pegando um número elevando na terceira e obtendo o resultado. Tá? Agora eu estou perguntando para vocês, estou dando o resultado aqui e estou perguntando para vocês, ó, existe um número que elevado ao quadrado dá 25. Será que tu sabe responder que número que elevado ao quadrado dá 25? Que número que 2 fatores dele dá 25? Tu sabe me responder isso? Olha, Mari, muito bem. O 5, quando tu eleva ao quadrado, dá 25. E tu entendeu, Mari, que a pergunta aqui, ó, foi inversa a essa pergunta aqui, ó. Aqui eu estava perguntando assim, ó, para vocês, ó. Olha, 3 fatores de 2 é quanto? Certo? Aqui eu estava perguntando para vocês, 3 fatores de 2 é quanto? E aqui eu estou perguntando assim, ó, um número elevado no expoente 2 dá tanto. Vocês entendem que a pergunta aqui é do resultado e a pergunta aqui é da base da minha potência? É uma pergunta inversa. Tu entende isso? Que são perguntas inversas uma da outra? Uma, eu te dou a base e o expoente e te pergunto quanto é que dá. Outra eu te pergunto que base elevada ao quadrado dá esse resultado aqui. Vocês entendem isso? E a Mariana acertou, é 5 mesmo, né? A resposta é 5. 5 quando eu elevo ao quadrado dá 25. Mas eu quero saber se vocês entenderam que a pergunta que eu faço aqui é inversa à pergunta que eu faço aqui, ó. E da mesma forma. É claro, né? Sim, é claro. Com certeza. Então, a radiciação, na verdade, a radiciação é essa pergunta inversa. Eu pergunto uma base elevado a um determinado expoente e te peço o resultado ali, ó, quanto é que dá o número, né? Eu te forneço o resultado. Só que a gente não pergunta dessa forma. Eu vou te mostrar como é que a gente pergunta. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui. Já que vocês já calcularam, né? Ó, um número elevado na terceira potência é igual a 8. Daí, então, a pergunta inversa da potenciação seria responder que base é essa. Tá? Essa aqui é a pergunta inversa da potenciação. Tá? Tem alguns detalhes que daqui um pouquinho mais,
sei lá, ali no sétimo, no ano que vem, a gente já vai ver que não é exatamente assim que a gente pergunta, tá? No ano que vem tem alguns detalhes que a gente vai ter que acrescentar, mas por enquanto, tratando de números naturais, faz todo sentido a gente dizer que isso aqui representa a pergunta inversa, tá? Mas só que na matemática a gente não pode botar um quadradinho, um ponto de interrogação, né, elevado na terceira, igual a 8. A gente tem que usar a linguagem matemática. Bom, e daí que entra essa nova notação. Vamos começar com uma raiz quadrada, tá? Uma raiz quadrada, ela está perguntando aqui, ó, por exemplo, qual o número que elevado no expoente 2 resulta nesse número 25. Isso aqui é o que para nós era isso aqui, ó. Ponto de interrogação dentro do quadradinho igual a 25. Estou perguntando, a raiz quadrada está perguntando isso. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá o número 25? Tu sabe responder, então, raiz quadrada de 25. Tá? Da mesma forma, eu poderia perguntar assim, ó. Tá? Daí não é mais raiz quadrada, mas só para tu entender que a ideia, o padrão é o mesmo. Tu já vai entender algumas coisas quando eu te mostrar os elementos, tá? De uma raiz. Ó, aqui está perguntando, qual o número, ponto de interrogação aqui, qual o número que elevado na terceira potência, ou seja, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá esse resultado aqui, ó, 8. Tá? Então a resposta dessa raiz aqui, ó, que não é uma raiz quadrada, é uma raiz que a gente chama de cúbica, tá? Qual o número que multiplicado, eu estou perguntando, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulta no 8? Tu já sabe responder aqui, tu sabe que é o 2. A resposta dessa raiz cúbica aqui é o 2. A resposta desta raiz quadrada aqui é o 5. Tá bem? Estão entendendo até agora? Então essa é a notação de radiciação. A gente vai falar somente de raiz que é quadrada, por enquanto. Depois a gente vai entrar nas outras raízes. Eu não vou falar sobre raiz cúbica, raiz de índice 4. Por enquanto não, mas mais tarde a gente vai trabalhar então. Tá? Então a gente precisa dessa operação inversa. Mas tu já viu onde é que a gente vai chegar. A gente vai começar na raiz quadrada, daqui a pouco a gente vai trabalhar outras raízes também. Tá? Olha só. Olha a ideia. Acompanha no livro comigo, por favor. Raiz quadrada exata com números naturais. Você sabe como construir um tabuleiro de xadrez? Basta desenhar 64 quadradinhos. Pronto. Desenha 64 quadradinhos, tu tem um tabuleiro de xadrez. Basta. Quantos quadradinhos deve ter cada lado do tabuleiro? Tá? Olha, o tabuleiro ele tem que ter uma forma quadrada. O que é uma forma quadrada? Tá? Tu tem que inserir 64 quadradinhos numa forma quadrada, ou seja, o número de quadradinhos na lateral tem que ser o mesmo número de quadradinhos na base aqui, ó, certo? Então, tu imagina uma quantidade de linhas aqui, ó, e uma quantidade de colunas aqui, certo? O número de linhas no teu quadrado tem que ser o mesmo número de colunas para tu fazer esses 64 quadradinhos, tá bem? Então, na verdade, ao todo, tu tem que ter 64 quadradinhos. Pensa aqui, ó, nesse quadrado aqui, 64 quadradinhos. Quantas linhas, quantas subdivisões tu tem que ter aqui? Tu tem que ter o número de subdivisões aqui vezes o número de subdivisões aqui, tem que dar os 64. Em outras palavras, o que eu estou falando? Olha aqui, ó, um número elevado ao quadrado, porque é um número vezes ele mesmo,
tem que dar igual a 64. Tu sabe responder que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 64? 8 quadrados, né, Marcelo? Isso, ó. Aqui, ó, 8 quadrados. E quando eu pego aqui 64, eu digo assim, ó, olha, o total de quadrados é 64, que número multiplicado por ele mesmo dá 64? Eu estou fazendo essa pergunta aqui. Que eu vou escrever, não vou escrever desta forma, né? Eu vou fazer uma pergunta assim, ó. O número que elevado ao quadrado é igual a 64, mas só que eu vou escrever de um outro formato. Acompanhe a leitura do texto, então, aqui para mim, comigo. Rafael, nós estamos na página 13? Na página 13, Rafa. Tá? Unidade 2. Tá? Ele diz ali, ó, então para construir o quadrado, tu vai precisar de 8, ó. Como o tabuleiro de xadrez tem forma... Alguém falou alguma coisa? Alguém quer perguntar aí? Por favor. Como o tabuleiro de xadrez tem forma quadrada, para sabermos quantos quadradinhos formam cada lado do tabuleiro, devemos descobrir qual o número que é elevado ao quadrado, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes resulta em 64. Olha, 64 é o número 8 vezes o número 8, ou seja, 2 fatores de 8. Tá? Então é possível desenhar os 64 quadradinhos no tabuleiro dividindo cada lado do tabuleiro em 8 quadradinhos. Em outras palavras, tu faz 8 subdivisões de linhas e 8 subdivisões de colunas. Né? Ó, vou te mostrar aqui, ó, 8 subdivisões de linhas, 8 subdivisões de colunas para ter 64 quadradinhos. Supondo que isso aqui seja quadrado, né? Na tua ideia, isso aqui tem que ser quadrado. Vamos fazer 8 subdivisões. 2 subdivisões. 4 subdivisões. Agora cada uma pela metade. Ó. 8 subdivisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 subdivisões. Agora na coluna. Só um pouquinho, galera. Muitíssimo obrigado. Não tem nada. Ah, que bom, bem quentinho. Tá? 8 colunas, agora 8 linhas. Vamos dividir pela metade. Tá? Na minha cabeça isso aqui está perfeito. Tá tudo alinhadinho, tá tudo o mesmo tamanho, mas só na minha cabeça. No desenho, né? Tá? Então, dividir pela metade aqui, mostrei para vocês que eu tenho 8 subdivisões. Vamos dividir em 4 partes aqui, ó. 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora em 8 partes. Ó, aqui. Mas que beleza! Na minha cabeça está bem retinho isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Ao todo 64 quadradinhos. Ô Marcelinho, vai lá tranquilaço no mas. Quando tu vai ali, eu vou tomar um gole de café. Certo? 64 quadradinhos aqui, ó, contando o número de linhas e o número de colunas dos quadradinhos. Ao todo, 64 quadradinhos. Beleza? 8 vezes 8, 64. 2 fatores de 8, 64. Tá? Então é possível desenhar os 64 quadradinhos do tabuleiro, dividindo cada lado do tabuleiro em 8 quadradinhos. Beleza, mano. Ó, página 14? Página 14.
Esta operação é denominada radiciação. Nesse caso, descobrimos a raiz quadrada de 64. Descobrir a raiz quadrada de 64 nada mais é saber qual é a base que multiplicada por ela mesma duas vezes resulta no número 64. A raiz quadrada é a operação inversa, então, da potenciação ao quadrado. E como é que a gente descobre? Como é que a gente escreve? Quando a gente quer saber, então, a base que é elevada ao quadrado dá igual a 64. E quantas vezes? A gente escreve nesse formato aqui, ó, raiz de índice 2 do número 64, e aqui vai estar a resposta, tá? Então, vamos dar o nome aos elementos. Então, aqui, ó, tu tem o símbolo, o radical, certo? Aqui tu tem o radical. Aqui, esse número aqui, ó, 2 aqui, ó, é o índice da raiz, certo? E a gente já vai falar a função do índice da raiz. E esse número aqui, ó, 60, eu vou escrever que nem tá no livro. E esse número aqui, 64, que é o que está dentro do radical, é o que a gente chama de radicando. Todo esse símbolo aqui, ó, é o que a gente chama de raiz. E o resultado a gente também chama de raiz. Então, todo símbolo é raiz, esse número aqui como resultado também é a raiz. Então, numa radiciação, eu tenho índice radicando a raiz e a igualdade ali, né, que também é chamada de raiz. Tudo bem até agora? A gente já vai ver os elementos, né? O índice, o índice é aquilo que indica para ti, o índice indica, né? O índice vai indicar para ti assim, ó, quantas vezes um número, uma base multiplicada por ela mesma duas vezes, é o índice que diz, duas vezes, resulta no radicando. Quantas vezes o número multiplicado tantas vezes manda o índice, será igual ao radicando. Quando tu chega nessa resposta, tu descobre que o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes resulta 64 é o número 8 e faz todo sentido. 8 vezes 8 dá 64. Ô Marcele, tu já voltou, Marcele? Acho que a Marcele não voltou ainda. Eu vou dar uma pausa aqui e eu já volto também, né? Acho que depois a Marcele volta. Retornando então, certo? Ó, eu tenho então essa expressão aqui que eu vou ler desta forma, né? A raiz quadrada do número 64 é 8, é igual a 8, certo? O índice aqui, ó, me diz qual a raiz que eu estou trabalhando. Se o índice é 2, é uma raiz quadrada. Se o índice é 3, eu vou chamar de raiz cúbica. Se o índice é 4, eu vou chamar de raiz de índice 4. Se o índice é 5, eu vou dizer assim, ó, a raiz de índice 5 do número, do radicando. Se o índice é 6, eu vou chamar a raiz de índice 6. As raízes que têm nomes especiais são só a raiz quadrada e a raiz cúbica. Todas as outras raízes eu tenho que falar assim, ó, a raiz de índice tal do radicando tal, tá? Então vamos, deixa eu ver. Ele não falou os elementos então. Mas vamos nós colocar os elementos da raiz, tá? Tu pode escrever num cantinho do teu livro mesmo, escrever o seguinte, tá? A gente vai colocar de uma maneira com letras, pode ser? Pode ser com letras para representar os números? Pode ser, né? Ó, raiz de índice n, aqui o A
e aqui vai ser o B. Então, o N é para o índice, o A é para o radicando e o B é para a resposta, para a base, certo? Na verdade, o que isso significa? Que existe uma base que elevado no expoente N vai ser igual ao radicando, tá? O que eu preciso? Eu preciso desse desenho aqui, ó, para dizer que N é o que eu chamo o índice, tá? Isso vai ser importante para a radiciação qualquer. Raiz triangular. Ah, meu Deus. N é o que eu chamo de índice, tá bom? N é o índice. O que o índice ele vai fazer? A pergunta do índice é quantas vezes um número multiplicado por ele mesmo, tantas vezes manda o índice, é igual ao radicando. O A, o que está dentro do radical, é o que eu vou chamar de radicando, tá? É o radicando, como se fosse o 64 ali. O N é o 2, tá? No exemplo anterior. Todo símbolo, ó, todo símbolo e também a resposta eu chamo de isso que é a raiz, tá? Copiem isso aí, por favor, num cantinho. Daí para a gente saber o nome das coisas. Lembra? Quando a gente trabalhou com potenciação, eu falei para vocês ali, ó. Tem a base, tem o expoente e tem a potência, certo? Da mesma forma aqui na radiciação. Tem o índice, tem o radicando e tem a raiz, né? Esse símbolo aqui, ó, de raiz, o nome dele é radical. Tá embaçado? Puxa. Tá bem, Davi. Agora melhorou. Pá, beleza. Tá, vou chegar aqui um pouquinho pro lado para você. De qualquer forma, tem no vídeo que eu estou gravando aqui no meu celular, tá? Vocês podem acessar esse vídeo aí tranquilamente. Pode, Marcelo, pode colocar. Pode colocar no fichário, sim, sem problema. Enquanto vocês estão copiando ali, eu vou tentar tirar um pouquinho de luminosidade aqui, só um pouquinho.